Olá, essa aula, o objetivo dela é trazer para vocês um pouquinho da análise espacial, agora utilizando polígonos, áreas. A gente falou um pouquinho semana passada sobre a análise de pontos e hoje a ideia é falar um pouquinho sobre a análise espacial com áreas, em especial o Moran. Quando a gente pensa em dados representados por áreas, geralmente os exemplos mais comuns são municípios, são todas as divisões político-administrativas, municípios, bairros, setor censitário, mas é possível trabalhar também com áreas em que você é o responsável pela delimitação, pela criação. Você pode, por exemplo, ter um conjunto de pontos representando, por exemplo, estações meteorológicas, pontos de acesso viário, como pontos de ônibus, locais em que foi feito algum tipo de medição de poluição atmosférica, um traçado de arruamentos em que eu posso ter ali postes, pontos de iluminação, pontos de telefone, enfim, qualquer representação espacial com um ponto. Eu posso, a partir desse ponto, gerar uma área de influência desse ponto, a partir de uma outra técnica, que é a geração de dados por Voronoi. Ele gera polígonos, que são áreas de influência para cada ponto ali desse meu conjunto. A gente vai ver isso em outro momento. Mas eu quero trazer também essa discussão de que a gente não precisa estar preso necessariamente à divisão político-administrativa quando se quer trabalhar com análise de área. E trabalhar com análise de área faz com que a gente pense que atributos eu estou trazendo para representar essa área e como se comporta a vizinhança no entorno dessa área. Então, na verdade, a grande questão é que se esses atributos eles vão ter valores em que vai trazer para mim ali uma visão do contexto daquela região como um todo, se eu vou conseguir identificar algum tipo de padrão e se há algum tipo de correlação espacial entre esses dados. A correlação espacial é o atributo principal aí desse ponto. E a gente tem algumas possibilidades, de resultados. A gente pode ter nesse conjunto de representações aí de polígonos dessa minha área fictícia de estudo uma correlação direta, uma correlação oposta em que quando uma variável se relaciona com outra, ela pode ter um crescimento direto ou indireto. Elas podem ter algum tipo de correlação ou essa correlação ela pode ser nula. A ideia da correlação espacial é sempre perceber se há algum tipo de dependência e você trabalha sempre com a questão de quanto esse valor se aproxima de mais um ou menos um. Geralmente aí a gente está trabalhando com uma medida de dispersão. Quanto mais próximo de esse índice me for gerado, eles têm uma correlação direta. Quanto mais próximo de menos 1, eles não terão essa correlação direta, vai ser uma correlação indireta. O 0 indica uma inexistência dessa correlação. Então, o que está ali próximo ao 0 vai estar sempre mais próximo dessa falta de correlação entre os dados. Quanto mais próximo de 1 vai ser uma correlação positiva, quanto mais próximo de menos 1 vai ser uma correlação negativa. E aí, como eu falei, é importante que sejam representações de área, porque eu vou estar trabalhando com as questões espaciais de vizinhança, e não necessariamente essa área ela precisa ser uma divisão político-administrativa. Para que o sistema me permita gerar essa análise e me refletir aí esse padrão que eu busco, ele precisa reconhecer quem são os meus vizinhos. E aí entra a importância da topologia, que é cada polígono reconhecer o seu vizinho. O sistema, a partir de uma codificação estabelecida aí, identificar por um ID próprio
que um polígono ele tem X vizinhos e que cada um tem um número X de vizinhos. E aí, calcular todas as estatísticas correlatas, né? A média, a variância, a matriz de vizinhança, que é justamente essa percepção geral, esse levantamento que o sistema faz de todos os polígonos para identificar quem é vizinho de quem e me permitir sim gerar essa função de autocorrelação. Eu vou ter duas possibilidades principais, que é o meu índice global, em que eu tenho aí uma visão do todo. Ele vai me dar um valor numérico. E como eu falei, quanto mais próximo de um positivo, ela vai ser uma correlação direta, mais próximo de menos um vai ser uma correlação indireta, e próximo de zero não há relação, não há correlação. Esse índice global ele vai me dar a ideia do todo. Se esse conjunto de polígonos dessa minha área de estudo, ele possui essa relação de dependência ou não. E eu posso também trabalhar com índice local, em que eu vou estar trabalhando aí, nesse caso, os vizinhos de cada polígono de forma mais direta. E aí eu vou, nesse momento, buscar alternativas de como trabalhar, se todos os vizinhos, se vou trabalhar apenas com as lateralidades, se eu vou trabalhar com uma determinada distância a partir do centro do meu polígono. Então, essa forma de trabalhar o local com a vizinhança, ela pode ser mexida e avaliada aí por quem vai gerar a análise. E eu também posso trabalhar com o global, como eu falei, que aí eu estou usando na minha análise todos os polígonos e fazendo uma análise geral. Aqui eu tenho alguns exemplos, né, do índice, considerando aí nesse caso, o estudo de caso para exclusão e inclusão social em alguns bairros com destaque laranjado, verde e azul de São Paulo. E aí eu tenho no meu mapa laranja aí, ó, o meu índice de exclusão, e realizando aí o meu cálculo, eu vou perceber que eu tenho uma relação não tão significativa para tudo que está em branco, no meu mapa da direita, e os que têm cores azuis e verdes, eu tenho sim uma relação de significância. Nesse caso, quando eu gero um mapa, um dos produtos que a análise me traz é o LisaMap, que é dar destaque aí nesse caso a essa ideia das áreas com uma maior significância ou não. Então, tudo que está em branco, eu não tenho uma relação tão importante, tão considerável, tanto positivamente quanto negativamente, né? Mais próximo do 1 ou mais próximo do menos 1. Então ele traz com essa coloração clara aquilo que não é significativo, né? Que não tem um destaque tão grande, tão importante, e traz com as cores aquilo que é significativo. E uma coisa que é bem legal é o diagrama de espalhamento, que ele me dá a ideia geral. E cada pontinho aí vai representar um dos meus polígonos dessa minha área de estudo fictícia. Esse gráfico ele divide-se em 4 grandes áreas, mostrando aí a relação, né, das variáveis que eu estiver trabalhando. Quando eu tenho pontos no meu quadrante Q1, que é esse superior direito, significa que ambas as correlações que eu estiver trabalhando, elas vão ser altas para o polígono em si e altas para a sua vizinhança. O A representa isso. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com alta renda, eu estou fazendo uma análise de um município em que eu tenho ali os polígonos dos bairros, cada bairro com seu valor de alta renda. E eu quero ver ali se tem como é que é essa espacialização, se eu tenho alguma dependência, né, desses dados. Por exemplo, com população. Se eu estiver trabalhando com um Moran bivariado, eu posso trabalhar com Moran bivariado ou único, né, único.
Em ambos os casos, esse meu produto, essa minha análise, você deve sempre pensar na resposta do polígono em si, então, sei lá, Campo Grande, um bairro de Campo Grande, e os vizinhos de Campo Grande. Então, se eu estiver trabalhando alta renda e Campo Grande, seus vizinhos tiverem a maior parte, Campo Grande, do município do Rio, tiver a maior parte dos bairros, e Campo Grande incluído, esse conjunto de bairros, eles se concentrar em sua maior parte, né, dessa área de estudo que é o município do Rio, nesse quadrante alto, significa que o bairro e os vizinhos, então o primeiro é sempre o polígono A, então o bairro de Campo Grande vai ter aquela variável alta, e o seu entorno, todos os bairros que circundam, vão ter a sua variável alta também. Se eu tiver no quadrante esquerdo abaixo, que é o BB, eu vou ter o bairro de Campo Grande baixo e seus vizinhos baixos. E os outros dois quadrantes, em que eu vejo aí o BA e o AB, significa que no primeiro caso, o BA, aquele bairro, ele tem aquela variável baixa e os seus vizinhos altos. No último caso aí, no quadrante abaixo, à direita, eu vou ter aquele bairro alto e a sua vizinhança baixa. E aí percebam o seguinte, que quando eu tenho alto e baixo, eu tenho áreas mais homogêneas, ou seja, aquele polígono e os seus vizinhos, eles têm respostas de correlação próximas, semelhantes. O mais legal dessa análise é quando ela traz para a gente com destaque os casos de BA e AB, porque eles são áreas de transição. Ou seja, se eu tenho um bairro com baixa renda, no caso ali do BA, ele tem baixa renda e os seus vizinhos têm alta renda, significa que eu tenho um bairro mais pobre, mais carente, mas que ele é cercado de bairros com alta renda, que podem apoiar positivamente, que pode ter algum tipo de relação ali, que de alguma forma, numa gestão governamental, pode trazer aspectos positivos ou negativos para a gestão daquelas áreas. O mesmo no caso do AB. Então, AB, por exemplo, em alta instrução, né? Alto nível de escolaridade. Quando eu digo que eu tenho ali um bairro com A, alta resposta, né? Desse indicador de alta instrução, e B, ele é circundado de bairros com baixa resposta desse indicador de instrução, ele pode positivamente influenciar os seus vizinhos. Ali naquele bairro em que é alto, pode estar instalado algum tipo de universidade, de escola, de polo, de cursos, enfim, que podem, de certa forma, estar sendo um polo atrator, né? Os gestores podem pensar em alguma forma de considerar essa área um polo de expansão de conhecimento, enfim. Enfim, a gente pode trabalhar com vários exemplos, né? A questão dados físicos, como eu falei, dados socioeconômicos. Na maior parte das vezes, o que se observa de aplicações do Moran são para dados socioeconômicos. A gente vê muitos casos de dados físicos, né? Dados ambientais. E aqui eu trago para vocês um passo a passo para se rodar o Moran no TerraView, que é um dos programas, é o programa até mais comum que a gente vê esse tipo de análise. É um programa simples. E aí eu vou passar para vocês rapidamente e vou gravar um outro vídeo mostrando uma aplicação simples, também rápida, no Geodar, que é um outro programinha também bem legal e bem leve, que permite também que a gente rode. Então, no caso aqui do TerraView, quando você traz o arquivo, geralmente a gente precisa pensar inicialmente quais são essas variáveis que a gente vai gerar a análise. E aí, nesse exemplo, eu estou trabalhando com renda.
E quando você faz a leitura do arquivo Shape no programa, ele faz a leitura desse arquivo e ele gera algumas colunas que vão ser preenchidas com o retorno aí da análise. Ele vai me gerar como colunas principais da minha análise os desvio, né, de cada valor observado, a média ponderada desses valores, o índice local e o Lisa, que vai permitir aí eu ter um conjunto de estatísticas também que pode me apoiar posteriormente nas minhas análises. E aí geralmente a gente adota, no caso do Lisa, tudo que é abaixo, acima de 0,05 não tem nenhuma autocorrelação, é um padrão, né, do sistema. Você pode até já fazer uma pré-seleção. Esses prints, eles foram feitos ainda numa versão mais antiga do TerraView. Então, caso vocês utilizem o sistema, baixem, tentem fazer algum tipo de análise, vocês vão identificar que visualmente o programa ele está um pouco diferente, mas a ideia e as etapas ainda se mantêm. E aí, quando você seleciona essa variável, ela já traz, né, as áreas sem correlação e dá destaque àquelas que têm correlação. Então, novamente, aí o quadrante, né, que eu mencionei. É muito importante esse quadrante, ele é muito didático. Como eu falei, tudo que está no quadrante Q1 ali significa alto para o próprio polígono e alto para os seus vizinhos. Então, é alto para aquele valor e alto para a média ali dos valores. O baixo, a mesma coisa, baixo para ele, baixo para os vizinhos. O alto, baixo e o baixo, alto, que são as áreas de transição. E eu sempre acho essas áreas de transição as mais interessantes. E aqui é um exemplo muito legal, que a gente utilizou dados municipais e o percentual de área em cada município de Mata Atlântica. Então, vocês percebam que é uma representação muito assim, impactante, no sentido de que o bioma Mata Atlântica ele está no litoral, né? É um bioma natural do litoral. Então, toda a costa tradicionalmente era um bioma muito numa abrangência maior, hoje não está tanto. A gente tem alguns fragmentos só, né, remanescentes. E a ideia aí era mostrar aqueles municípios que são basicamente os limiares divisores aí e que mereciam uma atenção especial do bioma com outros biomas, né, com outros limites. Então, tudo que está em amarelo claro significa que eu tenho uma presença forte do bioma e a sua vizinhança também. Naturalmente, são municípios em que o bioma está presente, mesmo que de forma frágil, mas são municípios com características próprias do bioma. O baixo é que são municípios totalmente longe, né, que tem outra realidade, outra estrutura morfoclimática, outro tipo de cobertura vegetal, enfim, são outros biomas. E os verdes, claro e escuro, são os municípios de transição, que aí a gente dá o destaque. São aqueles municípios em que eu tenho um pouquinho de Mata Atlântica, um pouquinho do outro bioma limitante. E aí são municípios para se avaliar, para se buscar, são municípios com características específicas, né, dessa mistura. E que é importante haver ali um olhar mais de destaque, né, de cuidado, de atenção, de observação. São áreas de transição entre os dois limiares ali. Então, isso aqui eu vou passar. Quando você seleciona nesse resultado que o sistema me gera, a coluna do Moramap, eu tenho ali tudo que é zero na tabela, que não há significância,
E eu tenho os 4 quadrantes. Então, o Q1 é o alto-alto, o Q2 é o baixo-baixo, o Q3 alto-baixo e o Q4 é o baixo-alto. O que vem na tabela são os números de 0 a 4 e eles representam isso. Aqui mais um estudo de caso. Eu vou passar, o vídeo também não ficar muito longo. E aqui um passo a passo, se vocês quiserem testar depois no TerraView. É possível fazer uma análise temporal, né? Também você pode ter a base e os seus atributos de momentos diferentes e ver se houve alguma mudança, trabalhar com desmembramento dos dados, buscar pontos em que seja prioritário algum tipo de ação. Agora, na questão da saúde, ações prioritárias de controle de vetores, uma perspectiva futura de implementação de vacinas, né? Você pode estar trabalhando também. E aqui um último exemplo, antes da gente partir, foi um estudo que a gente fez há algum tempo já, sobre diferenças, considerando aí a análise com dados de rampas em bairros, pavimentação, iluminação e arborização. Então, quando eu gero a análise no município do Rio, considerando a divisão de bairros e considerando a divisão de setores censitários, tudo que está em vermelho significa que o bairro tem presença de rampas para cadeirantes e seus vizinhos. Então, vocês veem, tanto na questão dos bairros quanto nos setores censitários, a Zona Sul e Barra, principalmente no caso do setor censitário, se destacam bem. Só que eu consigo ver, no caso do setor censitário, em detalhe, onde estão efetivamente esses locais, né, dentro dos bairros. Se eu não considero o setor censitário, trabalho apenas com limite de bairro, a região ali da Barra, São Conrado, não aparece em destaque, no caso das rampas, apesar de haver presença de setores lá com presença de rampas. No caso da pavimentação também, eu tenho uma forte presença ali na região norte, né? Bem distribuído no município e bem localizado quando eu trabalho só com a divisão de bairros. Esse trabalho ele mostra muito a importância da escolha, qual é a melhor escolha da minha divisão político-administrativa. Aqui a questão da iluminação pública e arborização. A arborização é bem legal porque quando você trabalha com bairro, você vê claramente, né, bairros da Zona Sul, alguns poucos na Zona Norte, mas quando você trabalha com o setor censitário, isso está bem mais distribuído. Então você pega parques, você pega áreas florestadas com mais detalhe. Então é um tipo de análise que destaca para a gente aquelas áreas em que eu tenho uma boa resposta dessa variável arborização, né, ou o bairro ou o setor censitário, e os meus vizinhos, se eu sou da categoria AA, alto, meu alto e alto para os meus vizinhos. Baixo significa que eu não tenho tanta arborização, não tenho representatividade, nem as minhas vizinhanças, nem os meus setores censitários vizinhos ou bairros vizinhos. E as mesmas coisas se repetem para as outras variáveis. Então, eu vou encerrando esse vídeo e eu vou fazer mais um mostrando para vocês como rodar isso no Geodar, que é um software relativamente novo, não é tão novo, mas eu acho que ele pode ser legal para alguma aplicação que vocês precisem utilizar esse tipo de ferramenta.